Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para mais uma palavra e eu gostaria de dizer para você que eu já tinha gravado uma outra palavra, né? E eu creio que o pregador, o ministro, né, aquele que fala da palavra de Deus, ele precisa estar sensível a ouvir o que Deus tem, sabe? Muitas vezes o que Deus tem é mudar aquilo que nós já tínhamos preparado. E por isso eu estou gravando novamente e eu senti a necessidade de colocar essa palavra antes. Eu estou lendo um livro que eu vou mostrar porque ele é maravilhoso. É Apaixonando-se por Seu Marido, da Débora. E esse livro, na dedicatória, eu já comecei a ser tocada. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas com você. Eu vou ler para você a dedicatória. Ao meu marido, Daniel. Já passamos por muitas coisas juntos. Temos enfrentado lutas e crescido juntos. À medida que vamos amadurecendo, tanto como indivíduos quanto no nosso relacionamento, jamais se esqueça de que, embora meu primeiro objetivo seja agradar a Deus, o segundo é agradar a você. E me esforçar ao máximo para fazê-lo imensamente feliz. Obrigada por todos os anos que já se passaram e obrigada antecipadamente pelos que virão. Você é meu amante, meu melhor amigo, meu herói, meu confidente. Eu vou te amar para sempre. A primeira coisa que eu quero falar é sobre essa dedicatória. Que demais, né? Então, você pode ler o livro já. Imaginar o livro pela dedicatória. Eu quero falar que ela comenta sobre a medida que vamos amadurecendo. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre amadurecimento. Eu tenho 1 ano e alguns meses de casada, né? Então eu não tenho tanta experiência assim para falar para você sobre casamento. Porém, nós temos algumas experiências que nós temos vivido e aprendido algumas lições. Eu gostaria de compartilhar isso com você. E o primeiro ponto é sobre amadurecimento. Sabe, eu fui pesquisar o que significa a palavra amadurecimento e diz assim: ato ou efeito de amadurecer, de passar de verdade a maduro. Amaduramento, maturação, sazonamento. Aí quando eu vejo uma palavra diferente, eu sempre fico curiosa e vou pesquisar. Eu fui pesquisar o que é sazonamento. E diz assim: sazonamento é um tratamento que se dá a um concreto ou argamassa durante a fase do seu endurecimento, que se processa por alguns dias a partir do lançamento para evitar perdas da água de amassamento por evaporação, cura. E eu queria falar para você um pouquinho sobre isso. Se a gente for pensar no processo de amadurecimento das frutas, eu também fui pesquisar sobre isso, diz assim, que a fruta, ela amadurece mais rápido quando ela tá em dias quentes, e porque o etileno, ele reage mais rapidamente em temperaturas elevadas, visto que é um gás que se desprende com muita facilidade. Uma fruta madura libera-o para as vizinhas, o que provoca o aceleramento do processo de maturação da outra fruta que está em contato com ela. Gente, quando eu li isso aqui, eu disse, uau! E eu aprendo uma lição aqui sobre amadurecimento. A gente, né, como ser humano, às vezes a gente pensa que é muito maduro, né? Eu sempre procurei fazer as coisas certas, né, à luz da Bíblia, e para agradar meus pais, agradar a Deus, e eu me sentia realizada comigo mesma em agir de forma certa. E quando eu entrei no casamento, eu vim com essa mentalidade de que eu fazia as coisas certas. E eu comecei a ter alguns problemas com isso, porque nem sempre eu estava certa. É uma dura realidade, né? Mas nem sempre nós estamos certos. E esse processo de reconhecimento, de quebrantamento, para entender que, não, às vezes eu posso estar errada,
foi difícil, está sendo ainda, né? Nós estamos no processo do amadurecimento. E eu gostaria de falar para você que todos nós passamos por um processo de amadurecimento em alguma área da nossa vida, né? Casamento, se você é empresário na sua empresa, né? Na faculdade, em relacionamentos, enfim. Nós passamos por processos de amadurecimento, de quebrantamento. E dentro do casamento é crucial esse processo. E depois, o segundo ponto que eu quero falar é sobre o que ela escreve no prefácio. Diz assim: Débora e eu já estamos casados há 20 anos. Eu acho que é ele que está escrevendo, desculpa. Durante esse tempo, passamos alguns maus momentos, mas ela sempre esteve ao meu lado. Eu quero falar sobre isso, sobre estar ao lado. Sabe, muitas vezes a gente pensa que está do lado da pessoa. A gente acha que, né, a gente casa, eu vou estar sempre do lado daquela pessoa, né? A gente cria essa expectativa. O amor é tamanho que a gente pensa, uau, vai ser maravilhoso estar do lado daquela pessoa. E muitas vezes a gente acha que está do lado, mas a gente não está. Muitas vezes a gente só está do lado fisicamente, mas emocionalmente e nas atitudes nós não estamos do lado, sabe? E isso é algo que a gente percebe que tem muito índice de divórcio e tem aumentado porque as pessoas, elas estão com uma dureza de coração. E a Bíblia fala sobre isso, né? Que foi permitida carta de divórcio por causa da dureza de coração. Então, nós percebemos na sociedade hoje que as pessoas estão com essa dureza de coração. E muitas vezes eu e você estamos assim. E Deus deseja nos amolecer. Amém? Deus deseja nos amolecer. E eu quero falar um pouquinho sobre esse estar ao lado. Eu vou fazer uma pergunta para você e eu quero que você reflita. Será que de fato você está do lado do seu cônjuge? Eu digo em tudo. Nas decisões, nos pensamentos, na fartura, na escassez, nos momentos bons, nos momentos ruins. Será que nós estamos do lado do nosso cônjuge? O quinto ponto desculpa, não é o quinto, é o terceiro. Eu quero ler uma outra coisa. Diz assim: em virtude disso, né, de ela estar ao lado dele, eu nunca me senti realmente tentado a olhar para outra mulher. É claro que percebo os rostos bonitos, qual é o homem que não nota? No entanto, há sempre algo que me dá força para desviar o olhar, a certeza de que a melhor de todas está em casa. Então, por que perder meu tempo com outra? E eu quero falar um pouquinho sobre os ciúmes. A gente sabe que o ciúmes é algo que, na medida certa, até é bom. Porém, muitas vezes ele é excessivo. E o que ele coloca aqui é muito importante, né? Quando a gente sabe que o nosso cônjuge realmente está do nosso lado, que ele faz de tudo para nos amar e nos ver bem, nos tratar bem, a gente pode até olhar rostos bonitos, né? Porque tem, né? Sempre tem alguns rostos muito bonitos. Porém, ele não vai sentir a necessidade de alimentar aquele sentimento. Ele pode até olhar, né? E pensar, não, mas eu casei com aquela pessoa porque eu me apaixonei por ela, pelas virtudes, eu me apaixonei por algo que aquela pessoa tem. Então ele não vai se sentir tentado. E aqui também entra sobre a traição. Muitas vezes a traição acontece, né? Claro que não é desculpa, mas por causa daquilo que é negligenciado dentro de casa, sabe? E esse livro também fala um pouco sobre a parte sexual, né? E eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Então, não sei, né, se Deus vai ministrar para que eu possa estar falando futuramente. Mas a gente tem que cuidar, tem que estar sempre orando. Deus, faz os meus olhos estarem amando o meu esposo, os olhos do meu esposo me amando, né? Que a gente tenha olhos somente um para o outro. E guardar o relacionamento em oração. E depois eu quero falar, por último, né, sobre funciona mesmo. E eu quero ler o
o restante, que eles dizem assim: um dia desses estava conversando com alguns amigos e alguém levantou a questão sobre o sexo. Na maioria das vezes, os maridos eles não comentam sobre vida sexual, mas são muitos bons amigos, né? Bons ouvintes. Eles basicamente afirmaram que depois de algum tempo, o marido pode esquecer esse assunto de sexo. Mencionei que não tinha do que me queixar, porque minha mulher cuida de mim. Todos ficaram impressionados. Não disse mais nada, porém fiquei me perguntando se as outras esposas sabem como o sexo é importante para os seus maridos. Um homem satisfeito se sente capaz de conquistar o mundo. Entretanto, um homem insatisfeito nessa área, ele perde a confiança em si mesmo. Sou um homem comum, me levanto todos os dias, vou trabalhar e em vários aspectos sou provavelmente como qualquer outro marido. Também continuo apaixonado pela minha mulher. Quando vejo Débora, começo a sorrir só de lembrar o que ela faz por mim. Talvez você considere algumas de suas ideias extravagantes, mas quero encorajá-la a experimentar todas. Seu marido vai agradecer-lhe por isso, e você colherá os benefícios. Por favor, aceite a palavra de um homem normal. O que está escrito nesse livro é verdade, funciona mesmo. Sabe, eu coloquei, né, funciona mesmo porque se nós formos para a palavra de Deus e nós entendermos que amar, né, o amor de 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a gente vai entender o que é esse amor ágape, esse amor que se assemelha com o de Jesus, né, porque Jesus nos amou de forma incondicional. Então, esse amor de marido e mulher, né, de mãe e filhos, eu creio que se assemelha um pouco com o amor de Jesus. Né? Esse amor que se doa, esse amor que muitas vezes não recebe nada em troca, né? Esse amor que simplesmente dá. E nesse momento, encerrando